Agora, uma coisa importante, né? As expectativas racionais e a possibilidade de desinflação sem custo. Vamos ver o que é essa questão das expectativas racionais, porque aí são teorias econômicas, digamos aí, mais recentes que vão sendo adicionadas dentro dessa abordagem, sobretudo da abordagem em torno dos temas inflacionários, né? Vamos lá. Enquanto o Paul Volcker ponderava a respeito do custo da redução da inflação, um grupo de professores de economia liderava uma revolução intelectual que iria desafiar a sabedoria convencional no que tange à taxa de sacrifício. Então esse grupo incluía economistas proeminentes como Robert Lucas, Thomas Sargent e Robert Barro. Sua revolução baseava-se em uma nova abordagem da teoria e das políticas econômicas denominada de expectativas racionais. Então essa é uma importante área de estudo recente da economia, enfim, que tem a sua importância em torno da compreensão do funcionamento dos desafios macroeconômicos que nós temos hoje. Então, de acordo com a teoria das expectativas racionais, as pessoas, ao preverem o futuro, portanto a ideia de que as pessoas elas calculam o futuro, usam de maneira ótima todas as informações de que dispõem, até mesmo informações sobre as políticas governamentais. Então, nós construímos as nossas expectativas em relação ao futuro a partir das informações que nós temos disponíveis hoje, inclusive das políticas governamentais e das políticas macroeconômicas. O que significa dizer que a minha expectativa ela é racional quanto ao futuro a partir daquilo que eu conheço hoje. Essa nova abordagem ela trouxe implicações profundas para muitas áreas da macroeconomia, mas nenhuma delas é tão importante quanto sua aplicação ao trade-off entre inflação e desemprego. Então, como Friedman e Phelps haviam enfatizado, a inflação esperada é uma variável importante que explica por que há um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Então, dado que você tem uma inflação esperada, essa inflação esperada influencia a minha compreensão do que é o trade-off entre inflação e desemprego agora no curto prazo, não no longo, no curto, porque as decisões são tomadas no curto. A rapidez com que o trade-off de curto prazo desaparece depende justamente da rapidez com que as pessoas ajustam suas expectativas de inflação. Então, se a minha expectativa, se minha inflação esperada agora, no curto prazo, me proporciona a percepção de que esse trade-off no curto prazo entre inflação e desemprego será mais acirrado, ou será menor, eu ajusto a minha expectativa da inflação de maneira rápida. Os proponentes das expectativas racionais partiram, portanto, da análise de Friedman e Phelps para argumentar que quando as políticas econômicas elas mudam, as pessoas ajustam suas expectativas em relação à inflação. E elas ajustam com rapidez. Estudos sobre inflação e desemprego, que tentaram estimar a taxa de sacrifício, deixaram de levar em consideração o efeito direto das normas das políticas adotadas sobre as expectativas. Como resultado, as estimativas da taxa de sacrifício eram, de acordo com os teóricos das expectativas racionais, guias pouco confiáveis para a política econômica. Então veja, como resultado, as estimativas das taxas de sacrifício para esses novos economistas da expectativa racional era de que isso era pouco confiável. Em um artigo de 81 intitulado O Fim de 4 Grandes Inflações, Thomas Sargent descreveu da seguinte maneira essa nova visão. Então, vamos ver aqui a nova visão desse economista. Então, uma visão alternativa às expectativas racionais nega que haja qualquer impulso intrínseco no presente processo inflacionário. Esta corrente ela afirma que as empresas e os trabalhadores passam a esperar maiores taxas de inflação no futuro e realizam negociações à luz dessas expectativas. Ok, até aí beleza. Contudo, supõe-se que as pessoas esperam altas taxas de inflação no futuro justamente porque
as políticas monetária e fiscal do governo atuais e previstas justificam tais expectativas. Então, se eu tenho uma expectativa de que a inflação no futuro será maior, porque eu enxergo agora a ação do governo de uma determinada maneira, isso justifica as expectativas. Então, essas expectativas elas são racionais. Uma implicação desta opinião é a de que a inflação pode ser combatida mais rapidamente do que os defensores do momentum sugerem e de que suas estimativas de duração e do custo de interromper a inflação em termos de produção perdida são, portanto, equivocadas. Isto não quer dizer que será fácil erradicar a inflação. Pelo contrário, exigirá mais do que algumas ações restritivas e temporárias de política fiscal e política monetária. Exigirá uma alteração no regime de formulações de políticas. Quanto tal alteração custaria em termos de produção não obtida e qual seria a sua duração, são aspectos que dependem parte de quão firme e evidente for a disposição do governo. Então o argumento aqui é a ideia de que há expectativas, mas veja, a ação do governo precisa justamente ajustar essas expectativas a partir justamente, digamos assim, da força a que ele colocou como disposição do governo em de fato executar. Então, por isso que muitas vezes um governo fraco, sem disposição, ele não consegue solucionar a questão da expectativa pelo simples fato de que ele não tem força para justamente indicar aos agentes econômicos de que há uma mudança de curso. Então, você tem um processo inflacionário, precisa desinflar as expectativas dos agentes econômicos, e o governo ele é incompetente, ou ele é fraco, ou ele não tem credibilidade, você não vai conseguir alterar essas perspectivas, ok? De acordo com Sargent, a taxa de sacrifício poderia ser muito menor que o sugerido pelas estimativas anteriores. De fato, no caso mais extremo, poderia até ser zero, né? Então, se o governo assumisse um compromisso digno de crédito com uma política de inflação baixa, as pessoas seriam racionais o bastante para reduzir imediatamente suas expectativas de inflação. Então, eu vou ler de novo, que é o que eu falei. Se o governo assumisse um compromisso digno de crédito com uma política de inflação baixa, os agentes econômicos, as pessoas que são racionais, a partir das informações que estão disponíveis, reduziria a sua expectativa de inflação. Então, a curva de Phillips no curto prazo se deslocaria para baixo e a economia atingiria a inflação baixa rapidamente, sem o custo temporário de alto desemprego e inflação, porque simplesmente os agentes econômicos eles acreditam nessas expectativas, ok?